É, a gente pula, né? Começar. É universo. Bom, gente, bom dia a todos. Obrigada pela paciência. Obrigado pela paciência, desculpe os transtornos, a gente levou aí aproximadamente 1 hora para conseguir arrumar tudo, mas isso é natural, vocês já estão mais do que acostumados com esse problema. Sempre na hora H surgem imprevistos, né? Bom, queria agradecer muito a presença de todos aqui nessa reunião de pesquisa, né? Com a professora convidada Mary Elizabeth Dinwiddie, da Universidade da Flórida. Também agradeço muito a presença aqui da professora Dinwiddie, que aceitou generosamente esse convite, vir de tão longe, né? Eu vou aqui introduzir um pouco do currículo da professora Dinwiddie para vocês. Nós colaboramos há muito tempo, né? Nos conhecemos desde o início dos anos 2000, por ocasião das minhas pesquisas de doutorado relacionadas à ficção científica no cinema brasileiro e latino-americano. E aí, eu, num dado momento, me deparei com uma publicação, né? Até eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu trouxe aqui na minha mochila. Ontem eu peguei, eu não sei se levaram embora, mas está aqui. Mas a professora Libby Dinwiddie, ela foi autora de um livro fundamental nos últimos anos, que foi a pesquisa mais consistente e sistemática, assim, em termos acadêmicos, a respeito de ficção científica na literatura brasileira. Esse livro, né, que foi lançado em 2004, chamado Brazilian Science Fiction, Cultural Myths and Nationhood in the Land of the Future, foi traduzido para o português em 2005, lançado pela Devir, que ficou como Ficção Científica no Brasil, né, mitos culturais e, sei lá, mitos culturais no país do futuro, e nacionalidade. E nacionalidade no país do futuro. E aí eu lendo esse livro, entrei em contato com um amigo, escritor e crítico, Roberto Causo, que por coincidência era amigo da professora Dinwiddie, e aí nos colocou em contato lá nos idos de 2002, eu acho. E de lá para cá a gente tem colaborado, né, muito. Ela já me convidou a visitar a Universidade da Flórida, ela vem muito ao Brasil, porque ela trabalha inclusive orientando alunos, né, que vêm fazer imersão em português aqui no Rio de Janeiro. Então a professora Dinwiddie, ela é professora associada do Departamento de Espanhol e Português, né, da Universidade da Flórida. Autora desse livro fundamental que eu acabei de falar para vocês, além de uma série de ensaios, né, sobre ficção científica e fantasia brasileira, né? Alguns desses ensaios foram compilados, lançados num volume chamado Visão Alienígena, também pela editora Devir, lançado em 2010. Um dos mais recentes trabalhos da professora Dinwiddie é uma outra coletânea de ensaios chamada Latin American Science Fiction Theory and Practice, junto com um colega, né, lá na Universidade da Flórida, o professor J. Andrew Brown. Não, ele é da Washington University. Tá, correto. Bom, vocês facilmente podem consultar na internet, tem uma variedade de artigos da professora Dinwiddie, publicados em revistas como Alambique, né? Adoro esse nome. Brasil, Extrapolation, Foundation, Espanha, Luso-Brazilian Review, Modern Language Studies, Revista Ibero-Americana e Science Fiction Studies. Para quem tem familiaridade com essa área de Science Fiction Studies, algumas dessas revistas são fundamentais, como a própria Science Fiction Studies, né? Extrapolation, Foundation, né? A professora Dinwiddie é autora frequente nessas revistas. Como áreas de interesse, áreas de atuação, de pesquisa da professora Dinwiddie, a gente tem, como já falei, a ficção científica e fantasia no Brasil, ficção científica na América Latina,
ficção policial, né, e histórias de detetive no Brasil, literatura brasileira dos séculos XIX e XX, cinema brasileiro, cultura brasileira e português, que ela também, junto à graduação, atua lá, né, com a formação de professores de português, né, ou de curso de letras, né, letras. Com habilitação em português, certo? Atualmente, né, a professora Dina tem trabalhado tem expandido, né, o foco, né, de interesse para a literatura da América Hispânica, né, literatura e culturas da América Hispânica, e está atualmente trabalhando num estudo comparado a respeito da ficção científica e da fantasia, né, brasileira e mexicana, né, no Brasil e México. E esse trabalho, o título dele é Transsexuality, Cyborgs and the Undead, The Body in Brazilian and Mexican Science Fiction, que inclusive ontem ela apresentou alguns resultados parciais dessa pesquisa, né, e provavelmente hoje vai estar tangenciando eventualmente alguma coisa. Talvez. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer muitíssimo a presença de todos, em especial da professora Libby Dinway, né, que está vindo para esse nosso segundo Genecine, que é um evento apoiado pelo FIPEX, né, da Unicamp, e que é o segundo seminário sobre gêneros cinematográficos e audiovisuais, né. Então, vou passar a palavra para a professora Dinway. Obrigada, agradeço muito a presença de vocês aqui para me ouvir. Essa palestra não é palestra, é mais um seminário. Daí eu me atrevo a falar espontaneamente e eu vou ler um pequeno texto só para explicar as minhas ideias. E isso faz parte da minha pesquisa como a parte introdutória ao livro que tem esses 3 capítulos que o professor acaba de falar. E então agradeço outra vez o convite, que até agora uma maravilha, eu gostei, obrigada pela hospitalidade. Então, o que podemos falar de ficção científica, tipo, dentro das histórias, né, da América Latina, como se insere realmente nessa narrativa agora global? Então, é essa a problemática que eu estou pensando hoje. Então, nesse seminário, vamos considerar vários curta-metragens latino-americanas dos últimos anos. Agora, podemos debater se o Ice Braceiros realmente é latino-americano ou não, mas enfim, de Alex Rivera, Tiger, de Guilherme Marcondes, Ataque de Pânico, de Federico Álvares. Procuraremos examinar até que ponto tais curtas conformam ou não aos paradigmas típicos da ficção científica modelar ocidental e as abordagens críticas de ficção científica como gênero. Nesse sentido, passaremos em revista uma abordagem não geográfica e nacional de Darko Suvin, outra pós-colonial, que considera o gênero como imperialista, e finalmente uma teoria de sistemas mundiais, de Andrew Milner, a qual leva em conta as produções do centro, semiperiferia e da periferia. Como podemos considerar as origens múltiplas da ficção científica, enquanto os teóricos mais celebrados do gênero tendem a propagar o mito de uma raiz comum anglófona da EPC. Debateremos o desejo de uma teoria unificadora junto às tradições mundiais, com a sugestão de curtas como uma possibilidade de entender a ficção científica como um fenômeno global. E vocês que fazem cinema, talvez eu estou torcendo que alguém se interesse a pesquisar mais. A história da FC se baseia nos modelos anglo-americanos e obras de língua inglesa. O que eu faço não leva em conta a tradição europeia, ou está afastando a base do romance científico, como de Jules Verne e outros autores europeus. Numa edição especial da revista Extrapolation,
traçando as histórias da ficção científica, Roberto de Souza Causo e eu contribuímos um artigo sobre a ficção científica baseado na introdução do livro organizado por ele, Os Melhores Contos Brasileiros de Ficção Científica, de 2007. Os editores desse número da revista, Darren Jorgensen e Helen Merrick, ambos, eu acho, australianos, descreveram o nosso artigo da ficção científica brasileira como uma meta-história do gênero. Isso me chamou a atenção, porque muitas vezes não se sabe como classificar a FC de outras tradições, nem como incorporá-los dentro da tradição maior ou global. Por outro lado, é difícil contar a história das origens múltiplas do gênero, já que se manifesta em tantos países do globo, inclusive em lugares inusitados ou periféricos. Então, o que eu proponho aqui é entender a ideia básica, né, e a utilidade de cada abordagem, debater talvez a vantagem de cada, ver se encaixam as curtas-metragens dentro desses padrões, desenvolver um paradigma latino-americano de FC em sua versão local. E quando virmos esses filmes, pensem no espaço, a mise-en-scène local, o tema político ou coletivo, né, de não ter herói, a ciência gótica, que é uma coisa de que vamos falar, e a metaficção ou paródia, que você estava falando ontem de low-tech, né? Não sei qual é a... Low-fi, que o professor está desenvolvendo, e a estética fantástica dentro do cotidiano. Então, esse é o texto que vou ler. Agora eu vou tentar falar mais espontaneamente. Então, aqui, isso mais ou menos está resumindo o que eu estou pensando, né? Esse me provocou, porque eu estou fazendo uma coisa meta e uma coisa não história de ficção científica. E como podemos estabelecer esses paradigmas, ou um paradigma latino-americano. Então, vamos pensar nisso, do tema protagonismo, etc. Agora, eu ia citar esse crítico australiano que me inspirou bastante, que é o Andrew Milner. Que o Milner é aquele que tenta articular um sistema mais abrangente, menos de evolução, que pensando, né, na teoria de Darwin, muitos anos se pensava que tinha um elo que faltava, que ia ligar tudo, né, e agora é mais como talvez uma árvore, né, um modelo mais rizomático de desenvolvimento. Então, esses são os três que elegi, principalmente pelo tamanho, que são mais ou menos 7 minutos. Então, vamos assistir e seria bom tentar tomarmos algumas anotações para ver, discutir depois. Isso, eu quero os seus palpites, se possível, e depois eu vou desenvolver mais dessas 3 teorias. Tá. Então a gente vamos passar agora? Vamos passar. A gente faz agora em sequência, Livi? Eu acho que sim. Tá. Então a gente vai fazer uma espécie de análise coletiva. Tá. Eu vou passar. Agora, vocês viram, a gente teve problema com o áudio, então vai sair dessa caixinha aqui e talvez esteja baixo. Então a gente vai ter que fazer um certo esforço para ouvir, mas acho que vai dar. Então, esse primeiro aqui é um documento, é um mockumentary, né, do Alex Rivera. Né? Que é o primeiro. Vou falar em lo-fi. Chamado Why Cyber Series, né? Em inglês, mas tem legenda em espanhol. E por isso que eu considero que... As agriculture has become a larger and larger industry in America, it has become harder and harder
harder to find American workers willing to do the most basic farm tasks. Picking, pruning, cutting, and handling farm produce are all simple but delicate tasks. Work that requires such attention to detail remains a challenge for farm technologists, and as of yet cannot be automated. As the American workforce grows increasingly sophisticated, it is even harder to find the hand labor to do these grueling tasks. Which is why the United States Government Department of Labor is excited to announce a new program to get the job done. It's known as the Cybracero program. In the earlier half of the 20th century, the U.S. solved its farm labor problems through a program known as the Bracero program. Bracero, in Spanish, means a man who works with his arms and hands. Under the Bracero program, Mexican workers who were not involved in their own country's economy would be invited to participate in the American economy as farmhands. Government buses and trains transported braceros from the Mexican border to American farmlands. Unfortunately, while solving America's farm labor problems, the bracero program contributed to several other problems. Some Mexican workers would run away from their jobs and stay illegally in the United States. Others would cross the border illegally and then blend in with the bracero workforce. No matter how they arrived here, the presence of braceros contributed to a climate of racial and economic suspicion. Evidence of major tension was not hard to find. You stink! You smell! They're nothing but the commies! No longer be an issue. Under the Cybracero program, American farm labor will be accomplished on American soil, but no Mexican workers will need to leave Mexico. Only the labor of Mexicans will cross the border. Mexican workers will no longer have to. Sound impossible? Using high-speed internet connections directly to Mexico, American farms and Mexican laborers will be directly connected. These workers will then be able to remotely control robotic farm workers, known as cybraceros, from their village in Mexico. These robotic workers are specially designed by the U.S. Department of Labor to be optimized for farm tasks. Using a series of simple commands, a Mexican worker can, from Mexico, watch their live internet feed, decide what fruit is ripe, what branch needs pruning, and what bush needs watering. To the worker, it's as simple as point and click to pick. For the American farmer, it's all the labor without the worker. We think this program will satisfy all the demands of the American farmer, worker, grocer, and average citizen alike. In Spanish, cybracero means a worker who operates a computer with his arms and hands. But in American lingo, cybracero means a worker who poses no threat of becoming a citizen, and that means quality products at low financial and social cost to you, the American consumer. Eu vou perceber. Eu não consegui tirar essa barra embaixo. Tá, tudo bem. Vocês sabem como tira isso? Não, eu não sei nada disso. Então vamos para o próximo. Vamos. Eu acho que aqui. Aqui, o próximo qual é? É Tiger. Tiger. É de Blake, né? Tiger, É. Burning Bright. Consegui. Agora, para paulista, esse vocês vão reconhecer, eu acho. O Cais.
Qual? Explica que é inspirado No poema aí que é marioneta, né? É. Opa, agora é o último, né? É o ataque Ataque de de pânico. pânico.
aqui, né? Podemos ficar na próxima, eu acho. Aqui, já que... Ops, não. Então, o que vocês acharam? Porque realmente o cenário é uma coisa que, sobretudo das últimas duas curtas, que dá um lugar para reconhecer, mas quase o oposto, né, no significado. O que também vi que o tema é sempre político e sem herói muito assim, é mais sobre a coletividade. Alguns palpites, algumas impressões. Professor, você quer falar um pouco de Ataque de Pânico? Não chame professor, não. O Alfredo, fala. E eu esqueci de falar, eu falo Lib, né, porque nós somos amigos há muitos anos, mas a Lib, no mundo inteiro é conhecida por Lib, não é Mary Elizabeth. Não, um bocado, né? Mas, então, eu vi, bom, esses três curtas são bem representativos da produção contemporânea, né? Uhum. E eu acho que eles trazem elementos muito interessantes mesmo, para a gente observar como que o gênero se manifesta em outras culturas que não aqui supostamente se associa como original, né, que entre aspas seria americana, né? E olhando para um pouco para sua agenda de pesquisa, que você coloca os aspectos, e que eu acho que é super importante fazer uma meta-história, né, do gênero em um país como o Brasil ou outros países, né, latino-americanos. A única coisa que eu fiquei me indagando aqui é a respeito da busca por um paradigma. Que eu acho que a ideia de buscar um paradigma é que talvez não fosse arriscada. Sim, para generalizar muito. Não, e também pelo fato de talvez o ponto fraco, inclusive, na minha opinião, assim, até das historiografias da ficção científica, tanto na literatura quanto no audiovisual, é justamente que elas se apoiam em paradigmas que seriam, por exemplo, que envolvem uma espécie de fórmula narrativa que é muito identificada com a desse cinema americano, né? E com a literatura americana. Mas fora isso, eu acho que realmente esses filmes trazem alguns elementos curiosos, como por exemplo, é realmente essa nenhum deles tem exatamente um protagonista, né? O que já oferece algo um pouco mais um pouco desviante, assim, né, do que se tem como modelar, né? Que mais que eu observo? Bom, tem vários aspectos. Eles são também bem distintos entre si, né? São três. O Ataque de Pânico eu acho que é o que emula mais, né? Ele parece uma sequência extraída de um filme catástrofe, né? Um disaster movie, né? E o Tiger eu acho que me remete um pouco a coisa do New Weird lá, da coisa do, né? Que é interessante, que é uma vertente recente aí da ficção científica, né? E o Einstein brasileiro se conecta com uma tradição muito longeva que é pouco conhecida, que é a dos documentários, né? Que vem desde muito antes, né? Exato. Agora, com o Trump, etc., que você vê que o tema, né, que ele ameaça construir muro de verdade. Talvez seja interessante contextualizar o Einstein brasileiro, porque ele, na verdade ele é ele é livremente inspirado num documentário institucional de verdade, né, que é o Braceiros. Os Braceiros, o programa que foi o programa verdade. Braceiros, Dos anos 40. Que era dos anos... Que anos que era? Dos 40, porque tinha, na verdade, com a Segunda Guerra, a falta de mão de obra, e inclusive tem um filme no ar com o Ricardo Montalbán, em que ele
finge ser trabalhador para ver quais eram os ilegais e tudo isso. Então era uma coisa. Então eu estava dizendo, é hemisférica a ficção científica, que ele está fazendo um gesto para uma subcultura nos Estados Unidos, que é da parte latina, que tem isso, e ele desenvolveu mais tarde o filme Sleep Dealer, né? Que foi a partir, a ideia é meio desse curso, só que expandida, né? Exato, então ele tem essa ideia. E o do... O Einstein Mercedes é de 97, viu? Ela é da 2002. Mas isso foi quando foi botado aí. Então eu acho que eu me enganei com a data, só que 10 anos mais tarde que ele realiza a longa-metragem ele vai fazer em 2008, porque ele na verdade ele faz esse filme, né, de maneira bem independente, doméstica, né? E aí ele candidata o roteiro do Sleep Dealer naquele Sundance, né? E aí ele ganha uma bolsa para fazer o roteiro, né? Exato. E aí ele faz o... Traficante dos Sonhos, que é outro... Eu não sei porque ele não botou o nome em espanhol, mas ele não botou. E o do Weir desses insetos me lembra um pouco o King Kong também, né? Como ele no final, e a alusão a uma cidade tão moderna, ele inverte, né? Sim, fala. Eu não sou especialista para nada em ficção científica, muito pouco, mas escutando assim, uma interpretação temática, eu percebo